Germancano que me desculpe, mas hoje é dia de fazer o F. Faz o F aí. Furk, 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 Furk. O artilheiro dos gols decisivos. O Santos acaba de vencer o Goiás numa partida em que teve mais sorte do que juízo. Mas não procuro carrossel holandês. Quero apenas os 45 pontos. E agora o Santos está muito perto de garantir a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e a gente vai falar desse heróico no apagar das luzes Santos 1, Goiás 0 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória do Santos fora de casa, mais uma vitória dramática e mais um gol inacreditável desse jogador que é um verdadeiro assombro. Júlio César Furt. Meu filho vai ter nome de imperador. Ele vai se chamar Júlio César Furt. Esse homem é inexplicável. Você do Scout do Santos que achou esse jogador, me mande um WhatsApp, fale comigo no Instagram. Você trouxe para Vila Belmiro um jogador inacreditável. Esse homem é responsável por gols decisivos, talvez os gols mais decisivos e importantes da história recente contra o Santos. Gol contra o Bahia fora de casa, gol contra o Grêmio na Vila Belmiro, gol hoje contra o Goiás. Um jogador inacreditável. Como é bom esse jogador e como tem estrela. E nesse momento em que o Santos se encontra, se não vai na bola, se não vai na técnica, que vá ao menos com a estrela. E Júlio César Furt é sinônimo de estrela. O Santos ganha, não jogou tão bem, mas como eu disse na introdução desse vídeo, nesse momento temos que ser pragmáticos. Jogar bonito é bom? Sim, mas somar pontos é muito mais. E o Santos chega agora ao 5º jogo sem perder. Desde o fatídico e lamentável 7-1 para o Internacional, o Santos não perdeu mais. Ganhou do Flamengo, empatou com o Corinthians, empatou com o Cuiabá, ganhou do Curitiba e ganha hoje do Goiás. E isso é importante. O Santos precisa pontuar. De grão em grão, a galinha enche o papo. E agora o Santos está a 4 pontos do número mágico. 4 pontos dos 45 pontos, em 5 rodadas. O Santos, talvez com mais uma vitória e algum empatezinho, escapemos. E agora, essa vitória nos traz muita tranquilidade. Com todos os ingressos vendidos, a Vila Belmiro estará um verdadeiro inferno no domingo para o clássico decisivo contra o São Paulo, para que, quem sabe, em caso de vitória, o Santos possa ir para a data FIFA já com um pezinho na permanência na Série A, e aí pensemos então na sequência em 2024. Vamos analisar esse jogo que, sinceramente, começou a ter um pouco mais de graça no segundo tempo. O futebol apresentado pelas duas equipes no primeiro tempo foi mais curto do que o meu novo cabelo, né, que já estava precisando ser cortado há muito tempo. Duas equipes com muitas decisões precipitadas, duas equipes com erros técnicos grosseiros. O Santos, sobretudo, né, analisando o Santos, muito chutão, mais uma vez a saída de bola do Santos penando para ser eficiente, muito chutão a esmo, aleatório, sem nenhuma direção, uma dificuldade absurda para construir por baixo, né? O Santos que tinha o Rincon afundando ali na saída de bola para auxiliar os zagueiros, mas muita dificuldade de construir por baixo. Era um time que claramente foi ali para jogar no contra-ataque. E em 99% das vezes que o Santos teve o contra-ataque, o Santos não conseguiu executá-lo bem, porque a bola caía principalmente no Maxi Silveira, que na minha opinião fez até uma partida aceitável, uma partida boa, dentro das limitações que ele tem. Mas ele não é um jogador de explosão. Você compara o tipo de jogo, o tipo de futebol que o Soteldo nos entrega nessa posição, jogando por trás do centroavante, a velocidade, o recurso técnico do Soteldo, com o que o Maxi Silveira nos entrega, a diferença ela é abissal. Mas é um jogador de muita entrega. Ocorre que, apesar da boa vontade, da entrega do Silveira, pela falta de velocidade, o Santos não encaixava contra-ataques. Mas a melhor chance do Santos acontece aos 43 do primeiro tempo, num raro momento em que o Santos conseguiu pegar o Goiás de calça curta e saiu numa situação de 3 contra 1 ou no máximo 3 contra 2, agora a minha memória vai me trair. A bola é passada do Marcos Leonardo ou do Rodrigo Fernandes para o Jean Lucas e ele mata de canela. Falaremos do Jean Lucas daqui a pouco,
mas um jogador do quilate dele não pode, pela expectativa que se tem sobre ele, pelo nível técnico dele, pelo quilate desse jogador, é inaceitável que o Jean Lucas mate aquela bola de canela. Foi a melhor chance do Santos no primeiro tempo, desperdiçada num lance que poderia fazer muita falta. Os times vão para o vestiário, né? Só analisando defensivamente. O Goiás explorando muito o lado esquerdo da nossa defesa, com o Maguinho e com o Alano jogando em cima do Kevson. Foi por ali que o Goiás criou a melhor chance deles no primeiro tempo, numa finalização do Maguinho aos 16 do primeiro tempo, em que o João Paulo faz uma defesaça, que o Maguinho dá um tiro gigantesco e o João Paulo espalma. Mas por ali também, pelo lado esquerdo, se por um lado o Santos sofreu ali com o Kevson um pouco abaixo na marcação, a gente tem que destacar mais uma partidaça do Joaquim. Na cobertura, no duelo físico, na velocidade, mais uma grande partida do Joaquim, né? Aí, então, esse é o balanço do primeiro tempo, os times voltam para o segundo tempo, as duas equipes com a mesma formação. O Santos até começa uma escapada ali do Kevson, que o Tadeu tira com a ponta do pé na parte de baixo, né, ali no cantinho, e depois o jogo ficou meio ruim, né? Um nível técnico que a gente tem que admitir muito baixo do time. Mas aos poucos o Armando Evangelista foi soltando o time, você percebia a torcida do Goiás muito nervosa, muito impaciente, vaiando alguns jogadores, um pouco insatisfeita com o desempenho do time. O Armando Evangelista foi soltando o Esmeraldino. E aí o jogo virou uma trocação franca. O Goiás batia, o Santos dava o troco. O Santos batia, o Goiás dava o troco. E ali, naquele momento, na minha modesta opinião, o Marcelo Fernandes foi conservador demais. Porque não era um jogo em que o Santos estava batendo numa parede do Goiás. O Goiás estava dando o que o Santos queria, contra-ataque. Mas faltava, de novo, velocidade. E o Marcelo não mudava o time. Não mudava. Eu achei, e mesmo que tenha ganhado, eu me sinto à vontade para criticar isso, porque eu acho que ele esperou demais para mexer o time, para soltar o time. Mas eu entendo. Ele ficou ali naquela escolha. Eu abro o time com o risco de perder ou deixa do jeito que está e vou pelo empate. Mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais ousado, porque, como eu disse, virou trocação franca. O Santos tinha espaço para contra-atacar e para tentar matar o jogo. Mas aí ele faz as trocas e elas aconteceram aos 28 minutos do segundo tempo, quando saíram Maxi Silveira, esgotado, e o Nonato, e entraram Lucas Lima e Mendonça. Imediatamente a gente já começou a ver uma mudança de posicionamento do Santos, de postura. Mendonça entrou ligado, hoje entrou bem. Quando joga mal, a gente vem aqui e desce a porrada. Quando joga bem, a gente elogia. Hoje entrou ligado, entrou com velocidade, entrou com movimentação. E aí o Santos começou a entrar um pouco mais no jogo. E o Goiás também, com a sua artilharia ali, entrou Palácios, entraram também o Vinícius, entrou outros jogadores, enfim, o João Magno, centroavante gigantesco, o jogo estava aberto. Aos 38, sai Jean Lucas e entra o Furt. E aqui vamos falar então de Jean Lucas. O Jean Lucas, acho que ninguém discute a qualidade técnica dele, ninguém discute a identificação que ele tem com a torcida, a identificação que ele tem com esse clube. Ele tem algo que o torcedor precisa valorizar, que é ele quis jogar aqui, foi sondado por Palmeiras, foi sondado pelo Flamengo, mas ele quis estar aqui. E num momento em que muitos jogadores esnobam o Santos, pisam no Santos, o jogador querer estar aqui, roendo o osso com a torcida, com os jogadores, brigando para não cair, isso é importante. Mas isso não entra em campo. E faz pelo menos 5, 6 jogos que o Jean Lucas, falando a língua da boleiragem, está amassando a bola. No primeiro tempo, aquela matada de canela que não condiz com a qualidade dele, e muitos erros. Passes curtos, passes fortes demais, a bola aérea que não entra mais, a bola parada, né? Precisa repensar muita coisa. Eu vou passar um pouco de pano para o Jean, porque se você observar o jogo mais atentamente, você vai ver que o Santos estava atacando num 4-4-2. A linha de defesa, que vocês já sabem, Rincon e Fernandes por dentro, Nonato de um lado pela direita e o Jean pela esquerda. E não é a do Jean jogar pela esquerda, aberto pelos lados. Ele foi subaproveitado assim com o Diego Aguirre e há alguns jogos o Marcelo está fazendo isso com ele. As melhores partidas de Jean Lucas foram por dentro. Relembre, torcedor, relembre você que é inscrito aqui no meu canal, o gol do Santos contra o Vasco, aquele gol que o Marcos Leonardo faz de esquerda, é o Jean conduzindo a bola por dentro, tendo
campo para arrancar com a bola e para pifar o seu companheiro. Pela esquerda, não tem velocidade, não tem drible. Mas, então, acho que eu divido meio a meio. O Marcelo tem culpa de colocá-lo pela esquerda, mas o Jean tem que jogar mais bola. Muito toquinho, muito frufru, tem que jogar sério. Tem que fazer o que o Nonato tem feito, por exemplo. Ele cai um pouco no segundo tempo? Sim, mas veja como o Nonato faz o arroz com feijão. Ele combate, ele joga sério. É toque, ele dá um carrinho. Você não vai ver o Nonato dando chaleira, tentando dar rolinho. Às vezes o Jean Lucas acha que ele é mais do que ele é. E ele é um bom jogador. Mas ele tem inventado um pouco demais e nesse momento é hora de fazer o arroz com feijão bem temperado, porque um arrozinho com feijão bem temperado enche a barriga, que é uma beleza. Mas voltando então, sai o Jean e entra o Furk. E esse argentino, aliás, faz o F de novo, tá meio estranho aqui, né? Mas faz o F aí, um dos Fs mais tortos da história da língua portuguesa. Mas o Furt, gente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem até sido meio sacrificado, porque tem sido colocado em circunstâncias em que o Santos está jogando no contra-ataque, e ele é aquele grandalhão, pesadão, que não tem esse cacuete para puxar contra-ataque, desculpe, mas a estrela desse cara é inacreditável. Ele tem um senso de posicionamento absurdo. A bola, primeiro, o escanteio que origina o gol do Santos sai porque ele foi muito inteligente. Recebeu a bola pela direita, ele esperou o movimento certinho do Marcos Leonardo, fechando do segundo pau para dentro, para dar aquela bola, né? Aquela bola curvada, que fica muito difícil para o zagueiro. A zaga do Goiás afasta e vai para o escanteio. O Santos briga, a bola é escorada e o posicionamento dele, o faro de gol desse cara, é assustador. É um centroavante nato. O Furk fede a gol. Ele estava na hora certa, no lugar certo. Mais um gol decisivo. A leitura de jogo desse argentino é assustadora. É acima da média para o que a gente tem aqui no Brasil. E é vendo esse cara jogar que a gente consegue entender a idolatria que o Atlas do México, seu antigo clube, tinha por ele. Ele tem estrela. Essa é a palavra. O Furk tem estrela. Ele está envolvido em 3 vitórias diretas do Santos. Contra o Grêmio estava empatado, ele fez o gol que nos dá mais 2 pontos na tabela. Contra o Bahia, o jogo estava empatado, ele faz um gol que nos dá mais 2 pontos na tabela. Hoje, o jogo estava empatado, ele faz o gol, mais 2 pontos na tabela. Tirem esses 6 pontos diretos do Furk, dos 41 que o Santos foi hoje, e vejam onde nós estaríamos. Estaríamos com os 35 do Goiás. Então esse cara, quem achou esse cara no México, se foi alguém do scout do Santos, parabéns. O Santos tem muitos problemas. O Santos tem processos que são trágicos, mas se isso foi pelo departamento de futebol, como a informação que eu tenho me parece que foi, tá de parabéns. Isso sim é um achado de um trabalho minucioso que precisa ser valorizado. O scout, o levantamento de mercado é fundamental. E esse cara que ninguém nunca tinha ouvido falar é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem uma característica que difere da do Marcos Leonardo, não dá para eles jogarem juntos, difere não, é muito semelhante, são 2 jogadores de área, mas ele é valiosíssimo. Mais um gol importantíssimo e no final das contas, se o Marcelo demorou para soltar o time, brilhou a estrela do treinador, que colocou o cara que fez um gol decisivo, um gol que pode ser que esse gol do Furk tenha rebaixado o Goiás, porque o Santos vai a 41 pontos, o Goiás estaciona em 35, mas mais do que os 6 pontos que o Santos abre do Goiás, o número de vitórias. O Santos tem 3 vitórias a mais que o Goiás. Então se o Goiás eventualmente tirar esses 6 pontos do Santos, ainda assim cairia no critério de desempate pelo número de vitórias. Então o Goiás precisa tirar, na verdade, 7 pontos do Santos em 5 rodadas. É muito ponto para pouca rodada. E mais do que isso, o Santos abre 4 pontos do Cruzeiro, que tem 37, e tem 2 vitórias a mais do que o Cruzeiro. Então, em tese, também, o Cruzeiro precisa tirar 5 pontos, porque se tirar os 4, hoje, o Santos tem 2 vitórias a mais. Então, o Santos, um passo mais perto da permanência. Não jogou tão bem, mas foi eficiente mais uma vez. E para a gente fechar, 2 tópicos rápidos, porque já estamos com 15 minutos de vídeo. O primeiro,
Marcelo Fernandes pode ter os seus defeitos, alguns problemas de substituição, de leitura de jogo, mas contra números não há argumentos. Marcelo Fernandes, 10 jogos desde que ele assumiu, naquele jogo de vida ou morte contra o Bahia, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, incríveis 66% de aproveitamento. Aproveitamento do Botafogo, que pode ser campeão brasileiro. Fora de casa, o Marcelo Fernandes, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 72,2% de aproveitamento. 5 jogos sem perder. O Santos cresce na hora que precisa crescer. Parabéns ao Marcelo Fernandes, que conhece esse time, que ama esse time e que tem feito boas coisas com esse time, apesar de alguns defeitos pontuais que existem. E o último tópico para a gente fechar. Joaquim, Messias, vocês estão de parabéns. Mais uma partida perfeita dos dois, por cima, por baixo. Os dois têm limitações na saída de bola, não são tão refinados quanto os zagueiros, mas o Joaquim tem muita força física, muita explosão, muita velocidade. O Messias é um rebatedor, mas muito bom pelo jogo aéreo. Mais um jogo em que eles jogam pendurados, mais um jogo que eles passam ilesos, e aí não desfalcam o Santos no clássico importantíssimo que a Vila vai tremer no domingo contra o São Paulo. Eu estava com muito medo deles tomarem o cartão e ficarem fora de um jogo decisivo, colocar o menino Jair nessa fogueiraça contra um rival num clássico que pode valer a nossa permanência. Mas Messias e Joaquim estão de parabéns. Fica aqui o meu elogio. Não é fácil sendo zagueiro, jogando fora de casa, por tantos e tantos jogos, acho que esse é o 5º ou 6º jogo que eles jogam pendurados, eles passaram zerados. Então, de parabéns, mais uma partida impecável dos dois. O Santos ganha, vai aos 41 pontos e nos faz ficar nesse resto de semana aliviados. Agora é pegar o São Paulo, a Vila vai estar lotada para chegar aos 44 pontos e respirar aliviados. Esse é o vídeo, essa é a análise e eu quero te ouvir, quero saber o que você achou da minha opinião e, mais importante do que isso, o que você achou desse jogo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gostou desse vídeo? Obrigado pela sua audiência. Deixa um like, comente aqui o que você achou desse vídeo, o que você achou desse jogo. Espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Se inscreva, ative o sininho e me ajude a crescer cada vez mais com o canal Filho de Peixe. Vitória do Peixão, nada mais importante do que isso. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.